Could we, you know what? A really, We just, wow. Should we... A maior ilusão de quem tá aprendendo inglês é achar que só porque tá falando inglês não se pode hesitar, gaguejar, confundir palavras ou até cometer erros. Cara, você faz tudo isso em português e vai fazer em inglês também. Uma fala natural é uma fala imperfeita. Perfect. good, yeah, good. Na aula de hoje, por exemplo, a gente vai analisar uma cena cheia de gaguejos e hesitações. Isso quer dizer que o inglês dessas pessoas é ruim? Não, muito pelo contrário. Se trata de falantes nativos de inglês, inclusive. O que eu te sugiro é o seguinte, anota aí. Familiarize-se com as imperfeições do falante de inglês a fim de imitá-las. Pensa comigo, é até melhor cometer erros que os nativos cometem do que erros de um estrangeiro, não é mesmo? Você precisa dessas imperfeições. Afinal, você não quer ser um robô para falar inglês perfeitamente. Você é um ser humano e quer falar inglês naturalmente. E a cena de hoje é da série Supernatural, que tanta gente implorou para fazer aqui no canal. Então, bora lá. Hello? Hello. Could we, you know what? Are your parents home? No. Muita gente vai pensar, pô, Gabriel, essa cena é específica, né? Porque eles estão inseguros, por isso que eles estão gaguejando. E não, cara, por padrão, o falante de inglês gagueja mais do que a gente. E eu escolhi essa cena porque ela tem muito exemplo pra gente apontar. Então a gente tem aqui a representação de alguns sons, a gente vê muito isso em legendas em inglês. E aqui na aula a gente aproveita isso pra aprender ainda mais. Então temos aqui, ó, knocks on door. Então o verbo knock seria o verbo bater, de bater na porta. Então alguém knocks, alguém bate, né? On door, na porta. E a porta abre. The door opens, né? Tendo essa letra S porque a porta é um ela, né? Então ela se abre. Assim como aqui em cima, dá para você interpretar tanto como batidas na porta, quanto, tipo, alguém, né? Alguém que seria um ele ou ela que bate na porta. E aí a menininha abre ali, né? E fala hello. E aí começa a fala deles. Eles falam hello. Could we... E ele não termina a frase, né? Começando então pelo muito comum em inglês. Eu sei que em português a gente gagueja diferente também, né? A gente fala, tipo, em inglês não tem o pra gaguejar, né? Seria o e também tem o Inclusive, quando as pessoas se referem a isso, elas costumam chamar de ums and us. Seria né? No plural fica ums e us, que seria o Could we? Poderíamos. Olha que interessante. O could é poderia. Mas como tem o we, aí já fica poderíamos, né? Porque we significa nós. Então, para nós se fala poderíamos. Could we? Se fosse I, né? Could I? Seria eu poderia, por exemplo. Aí ele fala, you know what? E ele nem termina de falar what, né? Até coloquei entre parênteses aqui, porque ele falou meio que só o W, né? Só o what. You know what? E também desiste dessa frase. O que significa you know what? É equivalente a... Quer saber? Sabe de uma coisa? E é bem parecido, inclusive. É tipo, you know what? Você sabe o quê? Daí, finalmente, sai uma pergunta que é Are your parents home? Os seus pais. Your parents. Parece parentes, né? Só que são pais. Os seus pais estão em casa, né? Quando se trata do verbo to be, né? Ser, estar, que tanta gente tem medo em inglês, a gente sempre fala ele no começo para perguntas, né? Então, am, is, are, sempre no início. A gente vai ver mais exemplos ainda nessa aula, tá? Então, guarda bem esse padrão. Are your parents home? Os seus pais estão em casa. E home dispensa o uso até do em, tá? Dá para falar at home. Só que se você fala só home, já é em casa. Na época da pandemia, se falava muito stay home. Fique em casa. Cadê o em? Tá oculto ali, né? Poderia também ser stay at home. Sem problemas. E ela responde no, né? E eles repetem um pro outro ali. No, no. Hello? Hello. Could we, you know what? Are your parents home? No. O que será que eles querem? E um detalhe que eu tô analisando essa cena aqui, quebrando uma das regras que eu costumo pregar, que é contexto, né? Eu não tenho muito contexto sobre essa série. Eu nunca assisti ela antes, apenas ouvi falar e vi algumas cenas curtas. Então, se você é fã dessa série, você vai estar bem por dentro do que tá acontecendo. Quem sabe você até assistiu esse episódio antes em português. Bora lá então pra segunda parte da cena. Have you seen a really furry... Is he in trouble? No, not at all. We just,
we wanted to make sure he was okay. Exactly. Agora sim desenvolveu a conversa, né? Então ele começou com e faz uma pergunta. Have you seen a... Você viu? Have you seen? Bem útil esse pedaço de frase, né? Porque did you see também seria você viu. Só que por ser um passado simples, a pessoa vai pensar em um evento específico, né? Tipo, você viu a batida do carro? Você viu o jogo que passou ontem? Então parece um evento específico, né? Então quando você fala have you seen, é como se fosse, tipo, você chegou a ver em algum momento, né? Ou você já viu. Ou seja, é como se esticasse o passado, sabe? Deixasse ele mais flexível com o present perfect. Então ele fala, have you seen a... Você já viu um... E cara, esse a é muito presente, cara, é muito frequente. Se isso é novo pra você aqui nessa aula, cara, coloca isso no seu radar e vai assistir alguma coisa. Você vai notar direto isso acontecendo. Sempre que a pessoa quer falar e a pessoa dá uma gaguejada, ela fala o que é esse eia? É o só que ao falar mais devagar, né, o a se torna ei, daí o a meio que já acelerando, né, pra falar alguma coisa em seguida. Então ele fala, você chegou a ver um really furry, aí tem um aqui de novo. E eu não sei o que arrumaram com essa frase na versão dublada e na legenda em português, porque em inglês isso aqui é possível de acontecer. Em português, não. E o que é? Em inglês, a gente fala primeiramente o adjetivo, a gente fala as características das coisas. Eu sei que eu já dei esse exemplo em outra aula, mas eu vou repetir ele aqui. Em inglês, uma pessoa pode falar assim, cara, eu comprei uma enorme e linda e branca e cara e moderna casa. É assim que funciona em inglês. Você fala todas as características primeiro, por mais que sejam várias. Você fala tudo antes e depois você fala do que você tá falando, né? O objeto vem depois. Então, levando isso em conta, ele fala, você viu um bem peludo... E aí, o que ele quer dizer? Um ursinho bem peludo? Já dando um spoiler da próxima cena? Furry significa peludo. Então, tipo, um ursinho de pelúcia, por exemplo, é bem furry. Ele é cheio de fur, cheio de pelo, tá? E really é pra falar que é bastante, né? Que é bem. É como se ele falasse bem peludo. Só que ele não falou o que é ainda. E a menina que tá falando com eles ali, ela meio que interrompe, né? Tipo, opa, is he in trouble? Ele tá encrencado, né? Tipo, ele tá em apuros. Por que ela interrompeu se ele não terminou a descrição, né, do que era? Porque só de falar a característica, né? Que ele é bem furry, bem peludo, ela já meio que soube do que ele tava falando. E nota o padrão do verbo to be que eu falei agora há pouco, né? O am, is, are vem no começo pra perguntas. Então, he is, ele está. Is he? Tá perguntando. Ele está in trouble. Se a pessoa está in trouble, ela está encrencada. Trouble seria o problema, encrenca. E eles falam, no, not at all. Not at all. Juntando tudo fica not at all. Uma expressão pronta pra você usar. E ele gagueja aqui em seguida, né? We just... E essa palavra aqui, cara, nossa, se usa bastante como âncora. Eu já vi gente falando isso, dando esse nome de âncora, que são meio que palavras que você usa tanto pra preencher um silêncio, né? Ao invés de gaguejar, você usa uma palavra que existe, quanto pra se apoiar nela, né? Tipo, quando você fala we just, dá pra você esperar um pouquinho pra continuar a frase, sabe? E a tradução de just é só. E até que funciona em português, né? Tipo, eu só fiz tal coisa, né? Tipo, tem esse tom, o just. E aí vem a frase inteira. We wanted to make sure he was okay. Então, we wanted, ficou tipo we wanted. Nós queríamos to make sure. Não ficou tão acentuada também a letra T, né? Ficou tipo meio we wanted to make sure. Então, nós queríamos garantir. Então, make é fazer. Sure significa certeza, seguro, claro. E juntando os dois, make sure significa garantir, assegurar, dar certeza. Então, nós só queríamos dar certeza, garantir que ele estava, pode ser também estivesse, bem, ok. E o irmão dele confirma falando exactly. Have you seen a really furry... Is he in trouble? No, not at all. We wanted to make sure he was okay. Exactly. Bom, apesar do spoiler que eu já soltei, bora lá ver do que a menina tá falando. Let's see. He's my teddy bear. I think he's sick. Wow. Amazing. Because you know what? We are, teddy bear doctors. Really? Can you please take a look at him? Sure. Então ela fala, he's my teddy bear. Ele é meu ursinho de pelúcia. Então é a isso que se refere um teddy bear. A um brinquedo, né? Um bichinho de pelúcia. Aí ela whisper, né? Ela fala bem baixinho. I think he's sick. Eu acho que ele está doente. He is sick. Juntando ficou he's sick. Parece que só tem duas palavras, né? He, sick. Por quê?
O he is ficou his. E aí o S daqui já emendou com o S de lá. Parece que tem duas palavras. He's sick. E aí ele reage, né? Wow. Amazing. Ah, maravilha. Que bom isso. Porque sabe de uma coisa? Eu coloquei uma vírgula aqui, mas nem deveria, porque ele emendou tudo. Ficou 'cause you know what? E esse 'cause é o because. Você pode encontrar nas redes sociais, né? Tipo, informalmente, escrito dessa forma aqui. E quando você emenda because com you, ele pode soar because you, com som de J, assim. Então ele falou 'cause you know what? Porque, sabe de uma coisa? Aquela que a gente já viu agora há pouco, né? Porque, quer saber? Sabe de uma coisa? We are, nós somos, e no lugar do F ficou nós somos, teddy bear doctors. Somos médicos de ursos de pelúcia. E ele mostrou o distintivo dele ali, então colou, né? Falar pra ela isso aí. E é interessante a palavra doctor, porque doutor, doctor. Médico, doctor também. Inclusive tem uma palavra que pode confundir muita gente, que é medic em inglês, só que aí é socorrista. Então, sei lá, você pode ver num filme, a pessoa tá numa guerra e fala, I need a medic. Precisa de um socorrista, né? Tipo, de um médico no sentido de alguém pra socorrer ele naquele momento. E ela responde, really? É sério, verdade isso? Really? E eu vou pedir pra você notar uma coisa no áudio. Tem uma coisa característica de algumas pessoas, alguns sotaques específicos, que é ao falar a letra R, muita gente meio que fala com um pouco de W, tipo, really? Ao invés de imitar aqui, eu vou pedir pra você ouvir a hora que eu tocar novamente o áudio, beleza? Então ela fala, sério? Can you please take a look at him? Você pode, por favor, olha que jeito indireto e educado de pedir um favor, né? Can you please take a look at him? Dá uma olhada, take a look. Olha como que emenda, né? Take a look. E aí o at him ficou Adam. Muito comum esse sumiço aqui da letra H na pronúncia. Adam. Você pode dar uma olhada nele. Eu acho que é uma frase que a gente falaria também em português, né? Tipo, dar uma olhada, no sentido de examinar. E eles respondem, sure, yeah. É tipo, claro, com certeza, sure. He's my teddy bear. I think he's sick. Wow. Amazing. Because you know what? We are teddy bear doctors. Really? Can you please take a look at him? Sure. Bora lá então, vamos ver o que tem de errado com esse teddy bear. Let's watch. He's in my bedroom. He's pretty grumpy. Teddy, there's some nice doctors here to see you. Coal mine in southeast Ohio collapsed today, killing 2 people and injuring Close the friggin' door! inside the mine at the time of the Cara, eu confesso que eu fiquei meio intrigado quando eu vi essa cena. E se você ficou também, fica tranquilo, fica até o final, vai dar tudo certo, tá? Não é nada do que você tá pensando. Então ela fala, he's in my bedroom. Ele tá no meu quarto. Então, de novo, he emendou com is, ficou his. E quando a gente fala is, olha só, até o meu jeito de falar, soa como um S de sapo, né? Tipo, he is. Porque é o óbvio, né? IS fica is. Aliás, muita gente fala is, né? Com I longo. Mas o certo em inglês é o I curto, fica is. Só que o falante nativo de inglês fala com som de Z, de zebra. Então não é tipo is que você ouve deles. É is. Inclusive, quando tem vogal em seguida, já emenda. Então fica he's in. Então, he's in my bedroom. E essa foi uma descoberta minha até que recente. E eu fiquei de cara, pensei, pô, nossa, quantos anos eu nunca tinha notado isso. Eu até ouvi alguém falando devagar, né? Tipo, is. Que eu comecei a notar esse padrão. Tipo, nossa, sempre tem um som de Z. Então, he's in my bedroom. Ele está no meu quarto, no meu bedroom. No meu bedroom. Ele está bem grumpy, bem rabugento, sabe? É o nome, inclusive, de um dos 7 anões lá da Branca de Neve. É o Grumpy. E é um pouco diferente de angry, porque quando eu falo que alguém está angry, é uma coisa mais momentânea, né? Tipo, a pessoa tá angry. Aconteceu alguma coisa, ficou nervosa. Mas quando a gente fala que alguém é grumpy, parece que você tá falando da característica da pessoa, sabe? Tipo, a pessoa é daquele jeito, entendeu? Mas nada impede de falar que alguém, tipo, está temporariamente grumpy. Você pode, é claro, usar o contexto para deixar bem claro o que você quis dizer. Então ele tá bem grumpy. E de novo, pretty. E de novo aqui o pretty, né? Poderia ser very. Sim, very grumpy, pretty grumpy. É bem rabugento. Bastante rabugento. E aí a gente ouve knocks, né? De novo, né? Batidas na porta. E ela fala, Teddy, seria o nome dele, né? Do teddy bear. There's some nice doctors here to see you. Ela disse que there's, que é tem. Existe, né? Então tem some nice doctors. Some pode significar alguns, algumas. Então, sim, eu posso traduzir como tem alguns médicos legais no sentido de, né, não são malvados. Então ela falou que tem alguns médicos legais aqui pra ver você.
to see you. E em inglês é muito comum se falar que você vai ver um médico. Ah, eu vou ver um médico hoje. O que quer dizer? Ah, eu vou ter uma consulta médica. É um modo de falar muito comum em inglês, tipo, ver o médico. Então, quando fala, tipo, ele vai ver você, já é pensando nesse sentido. Tipo, ele vai te examinar, né? Ele vai ver como é que você tá. Daí a gente ouve o barulho, né, da porta abrindo. E assim que abre a porta, a gente ouve um barulho de rádio. E na legenda apareceu radio chatter. Que seria, tipo, uma fala, uma conversa, né? Igual chat. Quando você manda mensagem no chat, né? Em inglês seria chat e chatter, né? Tipo, uma conversa. Tá tendo uma conversa ali no rádio. E pra nossa surpresa, realmente tem um teddy bear ali vivo. E ele tá até tomando alguma bebida alcoólica ali. E grita, close the freaking door. Né? Fecha a porta. O que é esse freaking? Bom, é uma palavra que se usa pra não xingar, né? Pra não falar aquela outra palavra com F. Então tem um tom de, tipo, fecha a porcaria da porta. Entendeu? Pra não falar o palavrão. E a palavra freak sozinha seria, tipo, uma coisa muito esquisita, estranha, louca. Né? Lembra do filme do Freaky Friday, por exemplo. He's in my bedroom. He's pretty grumpy. Teddy, there's some nice doctors here to see you. Coal mine in southeast Ohio collapsed today, killing 2 people and injuring Close the friggin' door! inside the mine at the time of the Bom, pulando alguns segundos aqui da cena sem diálogo, ela resolveu fechar a porta, porque o teddy bear ali tá bem alterado, né? Daí a seguinte conversa aqui vai acontecer. Vamos ouvir. See what I mean? All I ever wanted was a teddy which was big, real, and talked. But now he's sad all the time. Not ouch sad, but ouch in the head sad. Says weird stuff and smells like the bus. Então ela fecha a porta, né? E fala, see what I mean? Tipo, tá vendo o que eu quis dizer? O que eu tô falando, o que eu tô dizendo, né? Se usa muito a palavra se nesse sentido, tipo, tá vendo? Se, né? Imagina que você avisa alguém que vai cair, né? Que vai acontecer alguma coisa, aí a pessoa vai teimosa lá e cai. Você fala, se, né? Viu? Se. E what I mean também é um pedaço útil de frase, pode estar solto também, que é o que eu quis dizer, o que eu quero dizer, usando o verbo significar, querer dizer. Mean. E ela completa, all I ever wanted, um pedaço de frase que soa até poético, a gente vê muita coisa bonita, poesia, música falando all I ever wanted, que é o que eu sempre quis na minha vida, né? Tudo que eu desejei na minha vida, tudo que eu queria, was a teddy, não, um ursinho de pelúcia, era um teddy, no qual which. Poderia ser that também, sabe aquele that que é o quê? Tipo, que fosse grande, ou no qual fosse grande, né? Which was big. E você percebe que o was a gente traduziu já nessa aula, né? Como era, estava ou foi, não lembro. Mas aqui a gente tá falando como fosse. Olha como que é versátil, né? O verbo to be, de novo, né? O verbo ser ou estar. O fosse é uma variação do ser, né? Nada mais que isso. Então ela disse que tudo que ela queria era um teddy, no qual fosse grande, real, né? Verdadeiro, real, and talked. E falasse, né? Ela queria um teddy que falasse. But now, mas agora, he's sad. De novo, nota como que some, né, o is. He said. Parece que são duas palavras só, né? He said all the time. Toda hora, né? O tempo inteiro. Tipo, ele tá direto, né? Triste. Direto sad. E aí ela descreve como esse tipo de sad que ele se encontra. Ela fala, not ouch sad. Eu levo em conta o que eu falei agora há pouco sobre adjetivos, né? A gente fala característica primeiro. Daí nós temos os advérbios, que vão adjetivar os adjetivos. E, cara, fica tranquilo quanto ao palavreado, sabe? Tipo, dá nome aos bois, sabe o que é adjetivo, advérbio. Não é nada importante pra falar uma língua, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui pra você. Então ela tá falando que ele não tá sad, ele não tá triste no sentido ouch. O que é ouch em inglês? Ouch é o que se fala quando alguma coisa dói, né? Em português, tipo... O que se fala? Ai, né? Quando dói, tipo, ai, que dor. Em inglês é ouch. Então ela falou, tipo, ele não tá triste no sentido ouch, né? Tipo, de dodói, de machucado. Mas, e quando você se depara com esses hífens, assim, é porque se trata de um único adjetivo, tá? Então, ouch in the head é uma característica desse tipo de sad que ela tá falando. Então, ele não tá, tipo, triste no sentido de dodói. Ele tá triste no sentido de dodói na cabeça. No sentido de tá louco, né? Tá meio maluquinho na cabeça. Ele tá ouch in the head. E ela continua falando o que ele tá fazendo. Says weird stuff. Ele diz stuff, que são coisas. E é um coletivo, não tem nem plural a palavra stuff. Então, ele diz coisas esquisitas. Weird, estranho, esquisita, né? Ele fala umas coisas estranhas. Says weird stuff. Tem o S aqui porque é um ele, né? Say, com o S fica says, ao invés de says. E he smell like the bus. Ele cheira, né? Tipo, ele está com o cheiro de, né? O cheiro igual ou parecido, né? Que é o like, o ônibus. Ele tá com cheiro de ônibus. Daí você tira sua conclusão, né? Qual que é o cheiro do ônibus? Ela tá dizendo que o Teddy smell like the bus. Ele cheira a ônibus. See what I mean?
All I ever wanted was a teddy, which was big, real, and talked. But now he's sad all the time. Not ouch sad, but ouch in the head sad. Says weird stuff and smells like the bus. Agora sim, finalmente, vamos ver qual vai ser a reação deles depois de ver e ouvir isso. Little girl, Audrey, Audrey, how exactly did your teddy become real? I wished for it You wished for it? at the wishing well. Então, de novo, little girl, garotinha, ou menininha. Lembrando que little, antecedendo um substantivo, um objeto, o torna diminutivo, né? Então, garota seria garotinha, little girl. E ela corrige ele, né? Audrey. E olha que interessante, AU em inglês sempre tem som de O. Se você assistiu a live que a gente falou sobre a Austrália, a gente falou várias vezes, né? Australia. Não é Australia, né? Australia. Eu fiz uma outra brincadeira na aula que foi falar a palavra Oreo, né? Oreo, você vai pensar na bolacha recheada, né? Mas em inglês, Oreo é como se fala áudio. E a bolacha se fala Oreo. Aí ele corrige então, né? Fala Audrey, how exactly? Como exatamente? E aí vem um did, uma pergunta no passado. How exactly did your teddy become real? É como exatamente que o seu teddy, né? O seu ursinho de pelúcia, se tornou. Mas aqui tá no presente, né? Tornar-se. Mas tem o did aqui. Então, did com become ficou tornou-se, virou. Como exatamente que ele se tornou real? Real. Real. E ela responde, I wished for it. Wish for é desejar por alguma coisa. Então ela disse que desejou ele, né? Fez um desejo para que tivesse ele. I wished for it. Daí esse ele não é him e nem o he que ela já falou, né? Se referindo a um ele. E note esse detalhe. Para objetos, a gente não fala he ou she, né? Como se fosse masculino ou feminino. Em inglês a gente tem o it, que seria neutro, né? Quando você fala it, você já pensa em uma coisa, né? Um objeto, talvez até um animal. Mas o interessante é que quando se trata de um animal, imagina que você tem um cachorro e ele tem um nome, aí você já pode chamar de he ou she, tá? Isso é muito comum. Só que aqui ela resolveu falar it. E ele confirma, you wished for it. Aí você, você desejou ele. E ela fala at the wishing well. A palavra well, não sei se vai ser surpresa pra você, mas well, além de significar bem, well também significa cisterna. Então, a cisterna dos desejos, a fonte dos desejos, seria the wishing well. E ela conta aqui, então, aonde foi que ela desejou ele, né? Ela foi lá na fonte dos desejos, lá na cisterna, literalmente, dos desejos. Depois faz o teste, vai lá no Google Imagens, escreve well e vê o que aparece. Little girl, Audrey, Audrey, how exactly did your teddy become real? I wished for it You wished for it? at the wishing well. Bom, agora eles decidem entrar novamente lá no quarto. Vamos ver o que vai acontecer. Meanwhile, however, the painstaking search continues. Look at this. A series of explosions leveled the shopping area. You believe this crap? Not really. It is a terrible world. Why am I here? For tea parties! Tea parties. Is that all there is? Não tá nada feliz esse Teddy Bear, né? Então a primeira coisa que acontece é a porta abrindo, o som, né? Door opens e o radio continues. E o rádio falando, né? Tava chattering ali. E um exercício que você pode fazer, inclusive eu faço isso geralmente com meus alunos nas aulas particulares, é não só pegar o áudio primário, né? Tipo, que você tá ouvindo o diálogo que a gente tá acompanhando aqui. Mas ver também o que tá acontecendo no background, né? Tipo, em segundo plano na cena. Então eu vou aproveitar e deixar um exercício aqui pra você. Ouça novamente a cena, seja agora ou depois que a gente analisar aqui o texto, e tenta entender o que tá sendo falado no rádio. Tenta tirar alguma conclusão. Se quiser, até comenta aqui embaixo, que a gente vai conversando. Vê o que dá pra tirar de lá. É um ótimo exercício também pra ir treinando os ouvidos. Daí então, o Teddy Bear ali tá olhando pra TV, né? Tá passando a notícia ali. E na verdade, né, na legenda tá dizendo que o rádio, como se fosse o rádio da polícia, né, falando, mas na verdade é a TV, né? Tudo pra descobrir agora, né? Ele tá assistindo as notícias, ele não tá simplesmente ouvindo o rádio da polícia. E ele fala, look at this. Olha isso, olha pra isso, look at this. Parece até uma palavra só, né? Look at this. You believe this crap? Eu até coloquei aqui o do entre parênteses, né? Porque ele omitiu essa palavra, ela não foi tão necessária, né, para entender a pergunta dele. Ele falou, you believe this crap? Você acredita nessa crap? Crap é pra falar merda, sabe? Porcaria. Pra falar fezes, né? Crap. Só que dá pra, tipo, insultar coisas, né? Falar que isso é crap. Isso é muito ruim. E pela entonação, já dá pra entender que é uma pergunta mesmo sem o do. Aí surge aquela pergunta que muitos alunos trazem. Gabriel, então já que muita gente omite o do e o does aí pra fazer perguntas, eu posso simplesmente eliminar ele? Eu não recomendo. Ainda mais a gente sendo estrangeiro, né? Falando inglês, pode ter muito mal entendido por não ter o do. Mas claro, isso vai
de quão familiarizado você está com o inglês já. E ele responde not really, que é como se fosse um na verdade não, né? Diferente do que você imaginaria, a minha resposta, na verdade, não. Not really. Not really também serve pra você falar não necessariamente. Se eu perguntar alguma coisa que eu acho que você vai falar sim, você pode falar, tipo, não exatamente isso aí. Não necessariamente vai ser essa regra. Not really. E o Teddy fala, it is a terrible world. É um mundo terrível. Lembrando do que a gente falou lá no começo, né, sobre adjetivos, então primeiro vem o terrível, pra depois vir o mundo. Aqui. It is a terrible world. Why am I here? E já num tom de reclamação, né? Por que que eu estou aqui? I am here. Eu estou aqui. Am I here? Invertido porque é uma pergunta. E a menininha, esse é o nome dela, Audrey, né? Falou for tea parties. É por isso que ele tá aqui, né? Para festas de chá. Não sei como que as crianças brincam sobre isso em português, eu não lembro de ouvir isso, mas quando a criança brinca de tomar chazinho, né, com os brinquedos ali na mesinha, em inglês se chama tea party. E ele reage, tea parties? Is that all there is? Repetindo, as festas de chá, o nome dessa brincadeira, né, tea parties. Isso é tudo? Is that all? Ó, perguntando, né? Is that all? Pra falar que isso é tudo, igual lá nos desenhos, né? Isso é tudo, pessoal. Se fala that's all, né? That's all. Ou seja, that is all. E aí inverte porque é uma pergunta, né? Ó, is veio antes. Igual aconteceu aqui com am e os outros exemplos que a gente viu antes. Então, is that all? Isso é tudo. There is significa existe, né? Há, o verbo haver. Então ele tá perguntando, isso é tudo que há? Isso é tudo que existe? Tipo, não tem mais nada além disso? Is that all there is? Ele não tá nada contente. Meanwhile, however, the painstaking search continues. Look at this. A series of explosions leveled the shopping area. You believe this crap? Not really. It is a terrible world. Why am I here? For tea parties! Tea parties. Is that all there is? Daí eles desistem de falar com o Teddy Bear, porque ele tá num estado complicado ali, fecham a porta e esse diálogo que acontece. Let's listen. Audrey, give us a second, okay? Okay. Should we, are we gonna kill this teddy bear? How? Shoot it, burn it? I don't know. Both. Ok, então a porta fecha, door closes. Daí o Sam, ou Dean, não lembro qual que falou, disse, Audrey, give us a second, ok? Nos dê, give us. Dê pra gente um segundo. A second. Bem útil essa frase, né? Inclusive dá pra você falar, give me a second. Give me a second. Me dá um segundo. Espera um pouquinho. Give me a second. E eu lembrei aqui da oração do Pai Nosso, que se fala, give us this day our daily bread. É tipo, dá-nos hoje nosso pão diário, né? O pão de cada dia. Então eles pediram um segundo, foram mais longe ali, e note mais uma vez essa hesitação em terminar a frase, né? Ele falou, are we? Como que ele poderia ter completado essa frase, né? Are we? Are we pode significar nós somos, nós estamos, ou até nós vamos, né? Porque se você fala, are we going to? A pergunta, né? Nós vamos? Are we going to? Mas ele não chegou a falar. Então ele não terminou a frase. Tipo, are we? Nós vamos? Should we? Deveríamos? Né? Should é um verbo modal, deveria. Então, nós deveríamos? Should we? E de novo, tá invertido porque é uma pergunta, né? Então, we are, we should seriam afirmações. Are we? Should we? Interrogações. Daí ele fala bem baixinho, né? We're gonna kill this teddy bear. We're gonna kill. Então o gonna, né? O going to que juntou. We're gonna kill this teddy bear. Nota só. We are, né? Esse mesmo are we. Então se eu fosse perguntar, nós vamos matar? Seria are we going to? Para afirmar, we are going to. Juntando ficou we're, né? We're gonna kill. Nós vamos matar. Kill this teddy bear. Nós vamos matar esse teddy bear. Né? Como? De que jeito? De que forma? How? We shoot it? Burn it? E sim, parte da pergunta foi omitida, igual a gente viu agora há pouco. Aqui poderia ser, por exemplo, are we going to shoot it? Sendo vamos atirar. Pode ser também should we shoot it? Deveríamos atirar nele. Ou simplesmente atiramos. Né? Porque shoot é atirar. Com we fica atiramos. Daí até soaria bem parecido com o português, né? Tipo, o que a gente faz? A gente faz isso ou a gente faz aquela outra coisa? Falando no presente, né? Então, atiramos nele, we shoot it, burn it, queimamos ele, I don't know, both, sei lá, I don't know, ambos, né? Os dois o quê? As duas coisas, né? Tipo, atirar e queimar. Audrey, give us a second, okay? Okay. Should we, are we gonna kill this teddy bear? How? How? Shoot it, burn it? I don't know. Both.
E o cochicho entre os dois ali continua. E essa é uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando dos filmes mais modernos, né, que estão sendo muito cochichados, muito sussurrados, né? Porque, tipo, antigamente, vamos dizer assim, nos anos 90, a tecnologia dos microfones não era tão boa, então a pessoa precisava projetar a voz, né? Tipo, falar alto, em direção ao microfone, certo? Para pegar a voz. Aí, à medida que a tecnologia foi melhorando, né? Então, chegando até hoje, por exemplo, a pessoa pode cochichar, qualquer som que a pessoa emitir, o microfone vai pegar. E eu vi algumas reclamações de alguns críticos que o cinema tá exagerando, né? Tipo, tá abusando dessa tecnologia. E o que você acha? Você acha que fica mais difícil entender o inglês? Porque estão falando baixo? Porque tá tendo muito isso? Comenta aqui o que você acha. Bora lá então acompanhar essa parte. How do we even know that's gonna work? I mean, I don't want some giant flaming pissed off Teddy on our hands. Yeah. Besides, I get the feeling that the bear isn't really the, core problem here. Ok, então a pergunta é: How do we even know that's gonna work? Como? De novo, que jeito, de que forma que nós sabemos? How do we know? E o que o even tá fazendo? Apenas enfatizando. É como se eu falasse, como que a gente vai chegar a saber? Né? Como que a gente chega a fazer isso? Né? Como que vamos saber? Posso até traduzir como ao menos. Como que a gente vai ao menos saber que isso? Poderia ter dois that aqui, inclusive, tá? É muito comum em inglês falar that. Aqui um deles está oculto, por isso que ficou um só. Então, como que nós sabemos que isso is going to work? Né? Que isso vai funcionar, que vai dar certo. A gente usa muito o verbo work, no sentido de dar certo, funcionar também, não só trabalhar. Ele fala, quer dizer, ótimo preenchimento de frase, né? Quer dizer, e ele gaguejou aqui no I, né? I don't want some giant flaming pissed off Teddy on our hands. Ele falou, eu não quero um ou algum. E aqui a gente vai aplicar novamente o que eu falei já nessa aula sobre a inversão dos adjetivos. O Teddy aqui é o sujeito, é de quem a gente tá falando, e tudo que vem antes são características dele. Então, do que ele tá chamando Teddy? Ele tá chamando ele de gigante, giant, tá chamando ele de flaming, né, de inflamado, no sentido de pegando fogo, né, tipo, porque eles falaram de queimar ele, então eles não querem um urso de pelúcia gigante pegando fogo, pissed off, que é um jeito até que engraçado de falar nervoso, tá? Porque piss seria urina. E aí, quando a gente fala que uma pessoa está pissed ou pissed off, é porque a pessoa tá, tipo, surtada. Ou, pra não falar palavrão, tá pé da vida. Então, são essas características do Teddy. Então, ele falou, não quero, né, um ursinho de pelúcia desse jeito nas nossas mãos. On our hands. Né? Tipo, não literalmente nas mãos, mas, tipo, ter que lidar com isso. Yeah. Besides. Eu gosto muito dessa palavra. Besides significa além de ou além disso. E o interessante é que beside também significa do lado. Então, por exemplo, eu moro do lado do prédio, eu posso falar que eu moro beside the building. Dá pra você ligar uma coisa com a outra. É como se você falasse que tá colocando um assunto do lado, daí vai falar do próximo. Então, tipo, além disso, né, tipo, não descartando isso, mas só, né, indo pro próximo. Além disso, I get the feeling. O que significa I get the feeling, Gabriel? Porque tem muito uso de get, né? Eu já desisti e é normal essa reação, porque, pô, cara, tem muito uso de get. Mas quando a pessoa fala I get the feeling, a pessoa tá dizendo que tem aquele sentimento. Tipo, tem aí sentimento, a impressão, sabe? Eu tenho essa sensação de que o urso, the bear, isn't really the, core problem here. Nota que teve uma pausa, né, no you know. Então ele falou que eu tenho uma sensação, uma impressão que o urso não é realmente sabe... E aí, tá vendo? É a pausa, né? Esse sabe. Não é o sabe, core problem. Core significa núcleo. É uma coisa principal. Então o core problem, ele não é o principal problema, né? Não é o problema principal aqui. Né? Tem outro problema. Ele tá dizendo que o urso pode ser um problema secundário, mas não é o core problem. Não é o núcleo do problema, não é o problema principal. How do we even know that's gonna work? I mean, I don't want some giant flaming pissed off Teddy on our hands. Yeah. Besides, I get the feeling that the bear isn't really the, core problem here. Agora sim acabou aquela conversinha entre os dois. Eles vão falar com a Audrey. Let's see. Audrey, where are your parents? My mom wished they're in Bali, so I think they're in Bali. Okay, well, I'm really sorry to have to break this to you, but your bear is sick. Yeah, he's got Lollipop disease. lollipop disease. Ok, então eles viram pra Audrey e falam, Audrey, poderia colocar uma vírgula aqui. Where are your parents? Aonde estão os seus pais? A gente aprendeu hoje, né? Não é parentes. Parents são os pais. E como é que se fala, então, parentes em inglês? Se fala relatives. Bem diferente, né? Então ela fala, my mom wished they're in Bali. So I think they're in Bali.
Ela conta, minha mãe desejou. Por que ela falou isso? Porque a gente viu que eles foram numa wishing well, né? Numa fonte dos desejos, naquela cisterna, né? Que joga moeda lá, talvez. E ela desejou o teddy bear. E a mãe dela desejou que eles estivessem em Bali. Então, eu acho que, né? Eu acho que eles estão em Bali. E note a simplicidade da conjugação em inglês. Porque em português, cara, a gente teria que mexer pra caramba aqui nesses verbos. Seria tipo assim, minha mãe desejou que eles estivessem em Bali. Então eu acho que eles estão em Bali. Perceba que seria estivessem e estão. Mas em inglês é a mesma coisa. They are. Aqui eu traduzi como eles estivessem. E aqui, they are de novo. Juntando fica there. Eles estão. O inglês leva mais em consideração o contexto da frase geral, tá? Porque é uma história, tá no passado. E minha mãe desejou que. Então, por essa introdução, quem tá ouvindo já tem o norte do que ela vai falar. Então a conjugação fica em segundo plano ou até abandonada. Isso acontece pra caramba em inglês. É o que eu sempre falo em relação à conjugação para meus alunos. O indicador de tempo na frase, ele tem bem mais peso do que a própria conjugação. Se eu falar, por exemplo, para você que ontem eu estudo inglês, você vai entender que eu falei algo no passado. Ah, mas você errou a conjugação, você falou estudo. O certo seria estudei. Sim, mas o ontem, a palavra ontem, o indicador de tempo, tem bem mais peso do que a conjugação. A pessoa que está ouvindo vai pensar, ah, ele errou o estudo, né? Ele não errou o ontem. O ontem tem mais credibilidade, entendeu? E é essa lógica que o inglês segue. Por isso que muita gente até conjuga errado ou nem conjuga, porque tem o contexto, o indicador de tempo no assunto, na conversa, beleza? Então ele responde, ok, well, I'm really sorry, gaguejando aqui também. I have to break this to you. Olha só que interessante. To break pode te lembrar de quebrar. E não tá errado, né? Break, quebrar. Ou pode lembrar de uma pausa, né? Vamos fazer um lunch break, um coffee break. Fazer uma pausa pro café, uma pausa pro almoço, né? Só que break também é um verbo que se usa para notícias. Não sei se você já ouviu falar breaking news. O que isso significa? Em inglês, quando eu falo que eu vou break the news, não significa que eu vou quebrar a notícia. E sim significa que eu vou te dar a notícia. Vou contar ela para você. Né? Por isso que existe o breaking news, que seria a divulgação da notícia. Que ainda por cima soa como algo mais recente, mais momentâneo. Então já fica preparado que break também tem esse sentido. Não é o verbo quebrar nesse caso. Então ele fala, eu sinto muito, né, ter que te contar isso, ter que te dar essa notícia, né, to break this to you. But, your bear is sick. O seu urso está doente. Eu não sei quem que falou ali. Yeah, he's got... Ele gaguejou aqui no his, né? O que significa he's got? O mesmo que he has, né? Ele tem. É tipo, ele tem uma doença, ele tem alguma coisa. É engraçado que em português a gente fala eu estou com. Ele está com, né? Por exemplo, ele está com febre. Em inglês eu não falo que ele está com febre. Em inglês se fala ele tem febre. Então ao invés de he is with, seria he has. Ou he has got. Juntando he's got. Então ele tem... Daí, pelo contexto, só de ouvir que ele tem, eu já sei que em seguida vai vir uma doença, vai vir algum problema, né? Porque tá falando que ele tá doente, então eu não vou pensar que ele tem no sentido de possuir algo. E aí, pelo jeito, eles inventaram na hora ali, né? Lollipop disease. Falando até 2 vezes, esqueci completamente de pontuar isso aqui. Que seria disease. Disease, na sigla COVID, em inglês é COVID, a letra D significa disease. Então ele tá falando que é a doença do pirulito, Lollipop disease, né? Inventaram na hora ali pra convencer ela. Audrey, where are your parents? My mom wished they're in Bali, so I think they're in Bali. Okay, well, I'm really sorry to have to break this to you, but your bear is sick. Yeah, he's got Lollipop disease. lollipop disease. Continuando então. It's not uncommon for a bear his size, but see, it's really contagious. Yeah, so is there someone, maybe a grown-up that you can stay with while we treat him? Mrs. Hurley lives down the street. It's not uncommon. Então não é incomum, não é fora do comum para um urso do tamanho dele. For a bear his size. Aí você pode pensar, pô, Gabriel, tá faltando palavra aí. Tá faltando preposição, sei lá. Não bate aqui a conta, né? Tipo, para um urso do tamanho dele. Cadê o do? Qual palavra representa o do? Nenhuma. Em inglês é muito comum se falar dessa forma. E aí você pode usar aquela técnica de template.
Se quiser falar, nossa, para uma casa desse tamanho, seria for a house this size. E você vai substituindo palavras, né? Seja o possessivo aqui, seja o sujeito, né? A pessoa que você tá falando aqui, ou até o adjetivo, né? Eu posso falar, por exemplo, para uma pessoa da idade dele, eu poderia falar for a person his age. Posso até trocar o adjetivo também. But see, mas tá vendo? Mas sabe? Mas peraí. Se não é um verbo ver, enxergar? Sim. E também a gente usa como saber, tá? Quando alguém fala I see, como se a pessoa estivesse falando entendo. Mas o que tem a ver? Tem alguma conexão entre o enxergar e o entender aí? Tem alguma lógica? Sim, até que tem. Geralmente se fala quando algo é realmente visível. É como se fosse um sabe que conecta mais com a pessoa. Tipo, você tá vendo? Você sabe do que eu tô falando? Você tá vendo isso? Né? Tipo, não é claro pra você isso? Então, tem uma certa lógica. But see, mas, sabe, it's really contagious. Vejo aqui também. É muito contagioso. E ele fala bastante really. Né? Na última aula eu comentei sobre estilo de linguagem. Tem gente que fala certas palavras mais do que outra pessoa. Então, tem mais a ver com o estilo dele. Talvez tenha alguma outra pessoa que fale mais a palavra very do que really, por exemplo, tá? Então, o really, de novo, sendo usado como bastante, né? Muito. É bem contagioso. Yeah. So, is there someone? Então, esse aqui é parecido com o do português, né? Então, is there significa existe? Tem? Então, existe alguém? Is there someone? Tem alguém? Existe alguém? Talvez a grown-up. Quem que é um grown-up? Uma pessoa que já grow up, que já cresceu, uma pessoa crescida, uma pessoa adulta. Tem alguém? Talvez um adulto? Maybe a grown-up? Que você... That you. E finalmente apareceu aqui o that na posição de que. Eu já cansei de falar que o that é oculto em inglês. Então, talvez um adulto que você possa ficar com. Em português, o com viria um pouquinho antes, né? Seria um adulto com quem você possa ficar. Né? E novamente, nota a simplicidade aqui da conjugação, né? You can seria você pode. E aí, por causa do talvez, ficou você possa. Ou seja... Houve mudança só ao traduzir. É só porque em português a gente tem essa maior riqueza assim, de conjugação. Em inglês não, é mais simplificado. While, enquanto, ao mesmo tempo, né, que nós treat him. Nós tratamos ele. Treat de tratar, sabe? De fazer um tratamento. E pode ser também no sentido de tratar alguém bem, sabe? Tipo, a pessoa me tratou bem. Tem também essa aplicação. E ela fala, Mrs. Hurley lives down the street. Uma senhora... Hurley, lembrando que EY a gente fala I, né? Então fica Hurley, ao invés de Hurley, lives. Ela mora com S, porque ela down the street. Ela mora no final da rua. Down the street. E sim, down significa para baixo. E dependendo do contexto, eu posso falar down the street me referindo à rua abaixo, né? Tipo, se algo foi rolando rua abaixo. Também funciona. Então, sempre conecte com o contexto. E em inglês a gente usa muito down no sentido de até o final, tá? Se alguém te fala, vai down the hall, turn right, é pra você ir até o final do hall, final do corredor, depois virar à direita, por exemplo. It's not uncommon for a bear his size, but see, it's really contagious. Yeah, so is there someone, maybe a grown-up that you can stay with while we treat him? Mrs. Hurley lives down the street. Beleza, moving on, continuando. Perfect. Good, yeah, good. We'd like you to stay there for a few days, okay? Okay. Oh, and Audrey, where is this wishing well? Na próxima cena já vai mostrar o Teddy lá de novo. Ele escreveu no quadro, Life is meaningless. A vida é meaningless. Less significa sem. E meaning é sentido, significado. Então a vida é sem sentido. E aí, signed, né, assinado. Não dá pra ver o que ele escreveu embaixo. Você escreveu Teddy ou Teddy Bear. Então ele falou perfect, né? Perfeito. Good, yeah, good. Perfect, né? Perfeito. Good, yeah, good. Sim, bom, sim. We'd like... Bastante hesitação aqui também, né? Nós gostaríamos de... We would like... Ficou we'd like you to stay. Vou chamar a atenção para essa construção da frase aqui, ó. Não é o tipo de frase em que você racionaliza muito, porque não vai fazer sentido a sequência das palavras, o jeito que tá aqui. Apenas aceite essa construção da forma que eu vou te falar, tá? Então, we'd like you to stay there significa nós gostaríamos que você ficasse lá, tá? Por que eu falo pra não racionalizar? Porque senão vai virar uma bagunça, né? Tipo, peraí, mas to stay seria ficar. Então, gostaria que você ficar? Não. Gostaríamos que você... Cadê o que? Não se fala o que aqui nessa frase.
Então, faz o seguinte, pega essa frase como um template e aí você troca as palavras que você precisa, tá? Se você quiser falar assim, ó, eu quero que você assine aqui. Você muda, ó, I want you to sign here. Ah, eu gostaria que você viesse aqui. I would like you to come here, tá? Então não complica essa frase. É um tipo de frase que não compensa você tentar entender os porquês da conjugação, apenas aceite essa estrutura, beleza? Então nós gostaríamos que você ficasse lá, there, por alguns dias, for a few days, ok? E o interessante é que o stay se tornou ficasse. De novo, falando daquela simplicidade da conjugação em inglês. E ela fala, ok. Daí, se não me engano, é o Dean Lake que fala, oh, and Audrey, where is this wishing well? Audrey, aonde fica? Aonde que é essa fonte, né? Essa cisterna aí dos desejos. Sempre que você falar de um lugar e você quer falar que um lugar fica em uma certa região, que fica em frente à minha casa, isso fica no bairro tal, fica no país tal, você vai falar que aquilo está. Não se fala o verbo ficar para lugares em inglês, tá? Então, se você quiser perguntar, por exemplo, onde fica a sua casa? Em inglês, eu pergunto onde é a sua casa. Where is your house? Então, ele quer saber onde que fica essa fonte. Where is this wishing well? Perfect. Good, yeah, good. We'd like you to stay there for a few days, okay? Okay. Oh, and Audrey, where is this wishing well? Daí a cena acaba e esse finalzinho não tem nenhum diálogo. E é até engraçado que o ursinho não tá aguentando mais. Ele resolve até dar um tiro na própria cabeça, só que não acontece nada, né? Porque só sai espuma dele, ele continua vivo. Ele grita, why? Por quê? Dá uma olhada. Agora então é hora da chamada. Vou pedir pra todo mundo que tá assistindo agora escrever presente aqui embaixo. Aproveita, me conta o que você achou. Se quiser deixar sua dúvida ou sugestões, fica à vontade. Esse espaço aqui é pra isso. Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.